Dada toda a revisão que a gente fez nessas últimas 4 aulas, certo? A respeito de potenciais centrais na mecânica clássica, como é que fica potenciais centrais na mecânica quântica, e também uma revisão zona do átomo de Bohr, certo? A descrição do átomo de hidrogênio de Bohr. Agora sim a gente pode resolver de fato o átomo de hidrogênio, né, com toda a sua glória e esplendor via equação de Schrödinger, certo? Realmente sendo a descrição correta do átomo de hidrogênio. Então, né, só recapitulando o que a gente viu na aula, sem ser na anterior, que foi do átomo de Bohr, mas da anterior a ela, certo? Da terceira aula desse capítulo, a gente viu que o problema de um potencial central, certo? Um sistema físico na mecânica quântica submetido a um potencial central, ele é descrito, né, em termos de coordenadas esféricas, toda a discussão que a gente fez, pela equação menos h barra ao quadrado dividido por 2μ, aí aqui vai ter um 1 sobre r, derivada segunda, com relação a r. R mais L que multiplica L mais 1, h barra ao quadrado, dividido por 2μ r quadrado, mais o nosso potencial, certo? Que vai ser nesse caso aqui um potencial central, multiplicado por aquele r, certo? Aquele r de nl, que é uma função só de r. Isso aqui vai ser igual às nossas energias, né, vezes essas nossas funções radiais. Só relembrando, esse cara daqui, certo, vem exatamente do fato de que, dado um potencial central, a nossa função de onda, certo, a função de onda psi de r, θ e φ, que é a nossa função de onda, né, enfim, espacial, que descreve os nossos sistemas físicos em coordenadas esféricas, que é o caso aqui, ele é dado pelo quê? Ele é dado exatamente pelo nosso r, né, que depende desse parâmetro n, que corresponde exatamente, né, que está indexado com a energia, e o L, que é o momento angular, vezes os esféricos harmônicos, certo? Então a gente sabe que a solução é desse tipo. Já discutimos exaustivamente na quinta aula quais são as propriedades da parte angular, que são os esféricos harmônicos, de forma que agora, para a gente resolver o problema do átomo de hidrogênio, o que a gente precisa fazer, na verdade, é falar para essa equação que nós queremos resolver o átomo de hidrogênio, né, fazendo então com que a gente determine essas funções R, né, de n e l, que são funções radiais, e aí sim a gente tem a função completa, a função de onda completa, também todas as propriedades, né, dadas por essa solução, né, enfim, que são obedecidas pelo átomo de hidrogênio na mecânica quântica. Então, esse daqui é o nosso problema a ser resolvido, certo? Resolver o problema do átomo de hidrogênio, nesse nosso caso aqui, envolve duas coisas, né? Basicamente, saber como é que são as energias dos nossos átomos, do átomo de hidrogênio, certo? A gente precisa saber quais são os níveis de energia, quais são as energias permitidas, porque isso está relacionado, por exemplo, com o espectro tanto de absorção quanto de emissão dos elementos, além, né, de determinar esse cara, para que a gente também possa falar, por exemplo, a respeito de probabilidade de se encontrar o elétron em determinadas posições do espaço, certo? Enfim, né, pegar todas as probabilidades de medições, tanto de momento quanto de posição, né, no caso de um elétron que está submetido ali a um potencial central, né, enfim, por fazer parte de um átomo de hidrogênio. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer nesse caso aqui, para a gente falar que o nosso problema é o átomo de hidrogênio, é exatamente impor a condição de que o nosso potencial central, o que ele vale? Ele vale menos 1 sobre 4π epsilon 0, carga do elétron vezes carga, né, do próton, então aqui vai aparecer um Q ao quadrado, dividido pela distância, certo? Aqui a gente vai, né, colocar exatamente o potencial que dita a interação no átomo de hidrogênio, é o potencial eletrostático, é o potencial de Coulomb, ok? Então esse cara daqui, quando está aqui dentro, exatamente vai passar para a gente a solução do átomo de hidrogênio, só relembrando, né, dada a revisãozinha do átomo de Bohr, eu vou usar a mesma convenção aqui de constante, eu vou chamar todo esse cara daqui, Q ao quadrado, dividido por 1 sobre 4π epsilon 0 de E ao quadrado, certo? Esse Ezinho ao quadrado. Para poder ficar mais simples, né, então o problema que a gente vai ter que resolver de fato, né, simplesmente trocar esse cara, e claro, aqui também fica um sinal de menos, então esse cara daqui é exatamente o problema que a gente tem que resolver para determinar as soluções do átomo de hidrogênio. Uma dúvida que pode surgir, então já vou esclarecer de uma vez, é que é o seguinte, você deve se lembrar de que o potencial, né, o potencial de Coulomb é o potencial eletrostático. Então, por ser um potencial eletrostático, obviamente, a condição para que ele seja válido é uma condição de eletrostática. Então, para que a gente pudesse falar realmente que esse é o potencial do átomo de hidrogênio, a gente deveria supor, por exemplo, que o núcleo, né, o próton, estivesse realmente parado, né, para configurar uma situação, né, de campo, né, de potencial gerado no caso da eletrostática. E aí, claro, né, a gente colocaria aqui, por exemplo, o nosso elétron para poder fazer ali o seu movimento, né, enfim, descrever a sua órbita em torno do próton. Porém, nós sabemos que, além do próton exercer uma força sobre o elétron também exerce uma força sobre o próton. Então, o contexto do átomo de hidrogênio não é exatamente um contexto de eletrostática. Então, esse potencial daqui, estritamente falando, não seria exatamente potencial. Na verdade, nem daria para a gente poder falar de um potencial de fato,
certo? Porque a noção de potencial, energia potencial no eletromagnetismo só se dá na eletrostática, certo? A força eletromagnética não é uma força conservativa, até porque a força eletromagnética envolve força magnética, que depende da velocidade, o que mata o caráter conservativo da força. Porém, você deve se lembrar que a massa do próton é 1836 vezes maior do que a massa do elétron, o que faz com que a gente pode fazer uma aproximação de que nessa descrição aqui desse movimento, o nosso próton, né, o próton ele é aproximadamente estático, certo? Por quê? Porque ele vai mexer tão pouquinho por questões, né, dessa diferença absurda de massa, a inércia dele é tão maior que esse cara daqui serve exatamente, né, enfim, para poder fazer essa descrição do átomo de hidrogênio. A gente deveria tomar cuidado, por exemplo, se a gente tivesse sistemas, né, de órbitas aqui, em que esses caras, claro, tivessem, enfim, tivessem massas de ordens semelhantes. Aí poderiam ter alguns problemas e a gente assumir o potencial eletrostático, mas não é o caso de sistemas atômicos tradicionais, certo? Se você for levar em conta que o átomo de hidrogênio é o átomo em que o núcleo é o mais leve de todos, porque só tem um próton, certo? Essa aproximação daqui para qualquer sistema atômico é extremamente compatível, né? É totalmente ok de ser levado em consideração. Então esse cara daqui é a nossa equação, né? A equação de Schrödinger que a gente vai ter que resolver para poder exatamente pegar a contribuição radial do átomo de hidrogênio, né, na função de onda. Nessa aula a gente vai inverter a ordem que a gente fez ao longo do curso, certo? Normalmente como é que a gente fez? Já que esse é um curso de mecânica quântica também focado na parte de notação de Dirac, a gente primeiro descrevia as soluções em termos de notação de Dirac, descrevia quais eram as propriedades de seus autovalores usando notação de Dirac, certo? Daí que a gente tirou todas aquelas propriedades a respeito, né, dos autovalores de oscilador harmônico, momento angular, e depois, com base nisso, a gente fazia a descrição em termos de função de onda. No caso do átomo de hidrogênio, a gente vai fazer o contrário, né? As nossas características dos autovalores, pelo menos no que diz respeito à parte radial, né, que é a energia, a gente vai descrever via função de onda, para que aí sim a gente saiba quanto vai ser o resultado, né, da aplicação, por exemplo, da Hamiltoniana naqueles estados. Então, por exemplo, a gente sabe que o H aplicado a NLM vai ser igual ao quê? Vai ser igual a EN, NLM, certo? Enfim, essa expressão, na verdade, é a manifestação dessa expressão exatamente em função de onda. Porém, nos capítulos anteriores, a gente obtinha exatamente como é que são esses autovalores, as propriedades deles, só usando a notação de Dirac e depois passar para a função de onda. Nessa aula vai ser ao contrário, certo? Todas as nossas propriedades a respeito da energia, do comportamento radial, a gente vai obter pela função de onda, o que de certa forma até é bom, porque a gente ataca os problemas de mecânica quântica de maneiras diferentes, ok? Pois bem, né, essa equação daqui obviamente não é uma equação trivial de ser resolvida de cara, de forma que a metodologia que a gente vai utilizar para poder, né, resolver esse problema vai ser identificar comportamentos das nossas soluções para facilitar a nossa equação diferencial. Então não vou começar a resolver ela de cara. O que a gente vai fazer é, dado que essa equação, quais são as informações que a gente consegue resolver, né, que a gente consegue tirar, sem que a gente tenha que resolver por completo isso daqui, ok? Então, a primeira alteração que a gente vai ter que fazer, que na verdade aqui é até muito de se esperar que a gente faça, é que repare o seguinte. Esse primeiro termo aplicado à nossa função R, essa primeira parte da derivada, que consiste essa derivada com o R na frente? Significa que a gente tem que fazer derivada segunda com relação a R, de R, variável, vezes a função que a gente quer determinar, certo? E, enfim, toda equação diferencial é muito mais agradável quando, né, enfim, quando a gente tem a derivada atuando diretamente na nossa função. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma mudança de coordenada, certo? Na verdade, uma mudança de parâmetro aqui do R, para que essa nossa equação diferencial fique um pouco mais agradável, mais simpática visualmente falando. Então, visando tirar esse R daqui, o que a gente vai fazer nós vamos passar a escrever as nossas soluções R de NL, certo? A nossa função, a nossa componente radial da função de onda, a gente vai passar a escrever ela em termos de uma outra função, que eu vou chamar de uma função U, 1 sobre R, U de N, L de R. Quando a gente faz essa alteração, a nossa equação diferencial ela fica da seguinte forma. Então aqui vai ficar menos h barra ao quadrado dividido por 2.000, 1 sobre R, e agora eu vou ter derivada segunda de R vezes Rzão. R vezes Rzão é o quê? Exatamente o nosso U. Então aqui vai ficar derivada segunda com relação a R dessa nossa função U de N, L, mais L que multiplica L mais 1, h barra ao quadrado, dividido por 2.000 R2. Aí aqui agora aplicado ao nosso R, certo? Como aqui não tem operador diferencial, simplesmente multiplicado pelo R, que aqui vai aparecer o nosso U de NL dividido por R, certo? Mesma coisa aqui, menos E ao quadrado dividido por R, U de NL dividido por R. Isso aqui é igual a EN de UNL dividido por R.
Então, ou seja, além da gente facilitar esse primeiro terminho daqui, certo? Porque a nossa derivada vai ficar mais agradável visualmente falando e até matematicamente falando. Reparem que todos os termos eu tenho alguma divisão por R. Então eu posso multiplicar ambos os lados por R, certo? Eu posso multiplicar a expressão inteira por R, de forma que um desses R's aqui vão cortar, né? Enfim, esses caras aqui cortam, e a nossa equação diferencial ser resolvida, ela passa a ser menos h barra ao quadrado, dividido por 2.000, derivada segunda com relação a R, mais L, que multiplica L mais 1, h barra ao quadrado, dividido por 2.000, R2, menos E ao quadrado, dividido por R. Tudo isso aqui aplicado à nossa função U de UNL de R. Isso aqui vai ser igual a EN de UNL de R, certo? Então, na prática, a gente faz essa alteração principalmente para a gente poder alterar esse cara e tirar exatamente aquele fator 1 sobre R. Essa expressão, inclusive, escrita dessa forma, resgata uma das intuições que a gente tinha no contexto de potenciais centrais na mecânica clássica. Porque, olha só, vamos chamar esse potencial daqui, vamos chamar essa expressão toda de potencial efetivo, certo? Olha só como é que essa expressão fica. Menos h barra ao quadrado, dividido por 2.000, derivada segunda com relação a R, de U, mais potencial efetivo vezes o U. Isso aqui é igual ao quê? Energia vezes o U. Essa aqui é exatamente a equação de Schrödinger unidimensional para um sistema que tem a função de onda U, certo? Que no contexto unidimensional a gente chama de psi, massa μ, e submetido a um potencial, que é esse potencial efetivo, certo? É exatamente aquela ideia de que quando a gente colocou em termos de coordenadas esféricas e tudo, né, a nossa expressão da energia na mecânica clássica, né, dado um potencial central, ela ficava exatamente como a expressão de uma energia, né, de um sistema clássico submetido a um potencial central. Aqui é a mesma coisa, mas essa descrição ela só fica evidentemente igual à descrição de um sistema unidimensional quando a gente faz essa mudança de coordenada, certo? Quando a gente faz essa mudança de função que a gente está querendo determinar. Então, ou seja, aqui é só para poder mostrar que da mesma forma que na mecânica clássica, né, o nosso problema é análogo a um problema unidimensional, né, enfim, dado pela mesma equação, na mecânica quântica também. Aqui a gente não pode falar que é exatamente análogo, porque no nosso problema da função de onda unidimensional, até na mecânica clássica, a nossa coordenada da nossa função ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Nesse caso aqui, como é coordenadas esféricas, o R é estritamente positivo. Então não é exatamente a mesma descrição, mas a expressão é a mesma. O que muda é só a análise das respostas. Mas enfim, eu comentando isso aqui só para que vocês tenham exatamente essa relação com o caso clássico. É sempre interessante ver, né, algumas analogias com o caso clássico. A gente não vai conseguir tirar tantas analogias, tantos limites clássicos do átomo de hidrogênio, porque, por definição, o átomo é uma entidade totalmente quântica. Não faz sentido. O que é um limite clássico de um átomo? Não faz muito sentido, certo? O mais próximo que a gente consegue ter para o átomo de hidrogênio, na verdade, não é um limite clássico, é um limite semiclássico, que é o átomo de Bohr. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu passei a revisão dele. Né? Porque pelo fato do átomo de hidrogênio ser realmente uma coisa 100% quântica, a gente não consegue fazer o limite clássico, mas a gente consegue fazer o limite levando em conta algumas situações clássicas, que é exatamente o átomo de Bohr, que a gente vai fazer no devido momento, né, ao final, quando a gente resolver, quando a gente determinar essas funções S. A gente vai fazer todas as analogias, né, inclusive mostrar, por exemplo, o que significam, quais são os orbitais que a gente vê na química como orbitais SPDF, né, na regra de distribuição de Pauling, né, quando a gente vai fazer exatamente o preenchimento dos elétrons, né, nos orbitais. Mas enfim, essa aqui é a expressão que a gente vai ter que resolver. Bom, já coloquei a expressão aqui para que a gente tenha mais espaço, né, para poder fazer as análises. E bom, assim como eu disse agora há pouco, antes da gente chegar e já tentar começar a resolver a expressão, né, enfim, utilizando técnica de equação diferencial, o que é conveniente é determinar quais são os comportamentos assintóticos das nossas funções U que a gente quer descobrir. Ou seja, dado que a nossa função U é uma função de R, qual é o comportamento dela nos dois limites, né? No primeiro limite, em que o R vai para zero e que o R vai para infinito. Qual é o comportamento assintoticamente indo para o infinito ou indo para a origem, certo? Esses dois caras aqui, determinar o comportamento assintótico de qualquer solução de equação diferencial, ajuda a dar uma simplificada. E não só uma simplificada, como é necessário nesse caso. Porque lembrando, isso aqui é uma expressão matemática. As soluções que a gente vai obter para o U, de forma geral, as soluções gerais dessa equação, são soluções que respeitam essa equação diferencial. Porém, nós sabemos que, fisicamente falando, o U não pode ter qualquer comportamento. Certo? Vamos lá, um exemplozinho básico aqui, só para vocês terem ideia, né, de como é que a gente deve buscar os comportamentos e que essa análise específica daqui vai acabar impactando na forma como o R vai indo para infinito. Por exemplo, vocês devem se lembrar a condição de normalização das nossas funções R
NL, se vocês se recordarem, né, das aulas de momento angular, era o quê? Era a integral de que RNL, complexo conjugado, RNL, certo? Quando a gente fazia esses caras aqui, R2, dr exatamente de 0 até infinito, que é onde é definida exatamente a coordenada radial, isso aqui tinha que dar um delta, aqui é n', né? No caso delta n'. Vocês devem se lembrar dessa condição de normalização nas aulas de momento angular. Isso daqui já implica uma coisa de cara. A nossa função r não pode divergir, certo? Ela não pode ir para infinito quando está à medida que a gente vai aumentando o r. De forma análoga, o nosso u não pode divergir quando está indo para infinito. Porque, relembrando, esse cara daqui, né, essas funções estão relacionadas à densidade de probabilidade. E a gente sabe que a probabilidade de se encontrar, né, o elétron em qualquer posição do espaço é 100%. Certo? Ela não pode divergir, não tem a noção de probabilidade de divergir. Então, esse cara daqui, ele tem que ter, enfim, tem algumas condições físicas que impõem restrições sobre como tem que ser essas soluções. Então, determinar os comportamentos assintóticos, as soluções dessa equação assintoticamente, indo para infinito ou indo para a origem, é uma forma da gente começar a fazer uma pré-seleção física de quais soluções das nossas funções realmente são adequadas para o contexto físico, que é o contexto que a gente está trabalhando, ok? Então, primeiro vamos começar analisando o primeiro comportamento assintótico, que é o do R indo para zero, ok? Quando o R vai indo para zero, reparem que aqui a gente tem exatamente um problema nessa expressão, porque aqui a gente tem R no denominador. Então, quando a gente pega esse limite assintótico do R indo para zero, esses caras explodem, certo? Então, ou seja, não dá para simplesmente a gente chegar e colocar o R igual a zero. Porém, à medida que nós vamos nos aproximando da origem, alguns termos aqui ficam mais dominantes do que outros termos, evidentemente. R's no denominador com potências maiores, apesar de quando a gente tende para infinito eles decaírem mais rápido, quando a gente tende para zero, eles crescem mais rápido. Então, quando o R está indo para zero, 1 sobre R2 é muito maior do que 1 sobre R nesse limite. Por conta disso, quando a gente for analisar o comportamento dessa equação diferencial no limite de R indo para zero, o que vai acabar acontecendo é que esse termo daqui, perto, né, pelo menos desse segundo termo, é minúsculo. Então, ele praticamente, né, nesse limite, não faz contribuição para o comportamento da nossa função como um todo, certo? Ou seja, o comportamento da nossa solução U indo para zero não lê exatamente a forma do potencial. Por consequência, no limite de R indo para zero, a expressão, né, que a gente teria para poder resolver, lembrando, esse cara daqui, a princípio a gente não sabe o quão maior ou menor ele é, só numa primeira análise, em relação a esse segundo termo. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a solução. Mas a gente sabe de cara que nesse limite, pelo menos esse termo daqui não vai aparecer, porque já de cara ele é muito menor do que um outro termo. Então esse outro termo daqui, ele meio que suprime o termo do potencial, né, que, enfim, ele cresce somente como 1 sobre R à medida que o R vai indo para zero. Então a expressão da equação diferencial que a gente teria que resolver nesse contexto é menos h barra ao quadrado dividido por 2.000, derivada segunda com relação a R, mais L que multiplica L mais 1, h barra ao quadrado dividido por 2.000 R quadrado, isso aqui aplicado ao nosso U de NL, isso aqui igual a EN. Aqui olha só, a gente tem derivadas do U mais U proporcional a potências de R é proporcional a U. Esse tipo de equação diferencial, ele tem um tipo de solução, né? Enfim, é um tipo de equação diferencial linear que a gente vê em cursos introdutórios, né? Não exatamente com essas constantes, né? Mas com esse comportamento, certo? De só ter função, derivada e potências de R. Esse cara daqui é uma equação diferencial que o nosso U de NL, ele pode ser, né? Claro, no limite de R indo para zero, certo? Lembrando aqui, o nosso limite, essa expressão só faz sentido no limite de R indo para zero, ele tem um comportamento do tipo constante, certo? Por ser uma equação diferencial linear, vezes uma potência de R, que eu vou chamar, né, essa potência de S. Então reparem que quando a gente deriva duas vezes, né, uma função, enfim, quando a gente deriva quantas vezes a gente quiser uma expressão que é do tipo potências de R, derivar com relação a R, vai continuar a potência de R. Aqui vai ficar potência de R vezes potência de R, continua a potência de R. Isso tudo vai ser igual a uma potência de R. Então esse é o tipo de solução que esse tipo de equação diferencial nos leva a buscar, certo? Necessariamente. Aí agora a pergunta que a gente faz é, dado que esse cara daqui é uma possível solução, quando eu jogo ele aqui, quais são as soluções, né? Quais são os S's possíveis? Porque aí, se a gente determina o S, a gente tem de cara qual que é o comportamento assintótico exatamente desse limite, né, do R indo para zero.
Então, olha só, quando a gente coloca essa expressão, na prática, só relembrando, essa equação é linear, certo? Isso aqui tem constante vezes potência de S, aqui constante vezes potência de S, a constante corta nos dois lados. Então, eu só vou colocar a potência de S aqui, certo? Porque a constante, qualquer uma, continua sendo solução. Então, a equação que a gente obtém vai ser menos h barra ao quadrado dividido por 2.000. Derivada segunda desse cara vai dar S na primeira derivada. Na segunda derivada vai aparecer um S menos 1, ok? Que cai o primeiro S, cai o segundo S. E, claro, o nosso R elevado a S menos 2, naturalmente. Agora, mais L que multiplica L mais 1 vezes H barra ao quadrado dividido por 2.000. RS vezes R elevado a menos 2 vai dar RS menos 2, certo? Isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a constante vezes RS, ok? Agora, olha só. No limite, né, aqui lembrando, nós estamos no limite de R indo para zero. Agora que a gente conseguiu estimar a forma desse cara, a gente consegue refazer aquele mesmo tipo de análise que fez com que a gente retirasse esse termo aqui da expressão. Repara o seguinte, aqui nós temos nos dois lados da igualdade, a gente tem potências de R. Porém, olha só, essas duas potências daqui são R elevado a S menos 2. Isso aqui é só R elevado a S. Como a gente sabe, certo? Quanto mais negativo, quanto menor é a potência de R, no limite de R indo para zero, mais ele cresce, certo? Ou seja, no nosso limite de R indo para zero, essas duas potências daqui, elas crescem muito mais rápido do que essa potência, muito mais rápido. No limite, esse termo daqui é desprezível comparado aos outros dois. Então, no limite de R tendendo a zero, esse termo daqui ele não precisa ser representado, certo? Esse termo daqui não vai existir nesse limite. É importante que fique claro que esse termo daqui é desprezível no limite de R indo para zero. Como que a gente pode falar nesse limite que isso tudo é igual a zero, ok? Dado que isso aqui é igual a zero, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma simplificada aqui, certo? Um monte de coisa igual a zero, sempre que tiver constante igual, a gente pode simplesmente cortá-las, certo? Então, olha só, ambos os termos têm h barra ao quadrado, a gente pode tirar o h barra ao quadrado. Ambos os termos têm o 2.000, a gente pode tirar o 2.000. Ou, se você preferir, multiplica ambos os lados por 2.000 dividido por h barra ao quadrado. Então, o que a gente vai acabar obtendo, a expressão que a gente acaba obtendo é o quê? Menos S, que multiplica S menos 1, mais L, que multiplica L mais 1. Tudo isso daqui multiplicado por R elevado a S menos 2 é igual a zero. A única forma desse cara ser igual a zero, dado que o R pode ter qualquer valor arbitrário, certo? É se esse cara aqui no meio for igual a zero. Então, ou seja, a gente tem que esse cara daqui é igual a zero. Esse cara daqui é uma equação de segundo grau em S, o que significa que para a nossa solução de U ser uma potência de R, certo? Significa que essa potência S ela tem que ter dois possíveis valores, certo? Ou o S tem que ser igual a menos L, que é uma das soluções, facilmente verificável, e a outra é que o S vai valer L mais 1. Então, essas são as duas possibilidades. Então, no limite do R indo para zero, o que a gente obtém aqui? Existem dois U's possíveis. O primeiro U dele, proporcional, então, a 1, dividido por R elevado a L, e a outra solução de U proporcional a R elevado a L mais 1. Reparem que essas duas soluções elas são linearmente independentes, né? Essa equação diferencial daqui, ela é uma equação diferencial linear de segunda ordem, o que implica que qualquer solução para aquela equação diferencial é escrita em termos desses dois casos. Então, de fato, né, enfim, qualquer comportamento assintótico do U com o R indo para zero vai ser escrito como uma superposição desses dois caras, pelo menos. Porém, apesar disso tudo, né, a gente sempre tem que levar em conta o seguinte, essa expressão daqui que a gente está obtendo, ela é o limite, né, ela é um certo limite dessa expressão daqui de cima, que por sua vez é uma consequência da mudança, né, que a gente fez de parâmetro para esse cara daqui, certo? Que por consequência, né, vem da equação de Schrödinger escrita inicialmente lá, né, quando a gente começou a fazer essa aula. Por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte, quando a gente escreve a equação a ser resolvida e a gente vai fazendo mudanças, o que acaba acontecendo é o seguinte, essa equação daqui, obviamente, as soluções dessa equação são soluções dessa equação, porque a gente saiu de uma e caiu na outra. As soluções dessa equação no limite de R indo para zero enfim, é a solução dessa equação daqui também. Da mesma forma, as soluções dessa equação no limite de R indo para zero, certo? Nesse limite assintótico, obedece a essa equação diferencial, certo? Então, toda vez que a gente vai fazer uma mudança e vai obter uma nova equação diferencial, as soluções da primeira também são soluções da segunda, que são soluções da terceira, enfim, cada passo que a gente faz, a solução inicial do nosso problema sempre vai obedecer todas elas. Porém, o inverso não acontece. Se eu saio de uma equação, que é essa equação daqui, e chego nessa,
Todas as soluções dessa primeira equação vão ser soluções dessa segunda, mas nem todas as soluções dessa segunda equação vão ser soluções da primeira. Toda vez que a gente faz alterações nas equações diferenciais, toda vez que a gente faz mudanças de coordenada, enfim, que faz mudanças de parâmetro, e a gente obter uma nova equação a ser resolvida, nem todas as soluções dela são soluções da que a gente se baseou. Então, toda vez que a gente encontra alguma solução dessa última equação diferencial, a gente tem que ter certeza que ela obedece à nossa primeira, certo? E qual que é a nossa primeira equação diferencial? A nossa primeira equação diferencial é o menos h barra ao quadrado dividido por 2μ, laplaciano, mais potencial de R. Isso tudo daqui aplicado ao nosso psi vai ser igual ao quê? Vai ser igual a E psi. Essa é a nossa equação inicial, que é a equação de Schrödinger, certo? Todos esses desenrolares vieram desse cara daqui. Agora, o fato de que essa é a equação de fato que a gente partiu na física e não essa inicial faz com que a gente já tenha um filtro de qual dessas soluções é possível. O fato dessa daqui ser a equação que a gente partiu faz com que essa solução não seja possível. Pelo seguinte, certo? Lembrando, o nosso U aqui é R elevado a L no denominador. A nossa função psi ela é escrita como? Como sendo R vezes os esféricos harmônicos, certo? Ou seja, os nossos psis, que são as funções de onda que entram na equação de Schrödinger, que é essa equação daqui, podem ser escritos como R, que é U dividido por R, ou seja, esse cara daqui vai ser proporcional a 1 dividido por R, L mais 1, vezes os esféricos harmônicos, né, YLM. Então, quando a gente leva em conta esse comportamento assintótico, no regime de R indo para zero, claro, a nossa função de onda ela toma essa forma daqui, certo? Porém, quando a gente tira o laplaciano dessa função daqui, 1 sobre R elevado a L mais 1, certo? Quando a gente tira o laplaciano de coisas do tipo 1 dividido por R elevado a alguma coisa, o laplaciano desses caras daqui, aplicado a esses caras, eles dão coisas, dão resultados também proporcionais aos nossos deltas de Dirac. E isso, evidentemente, é problemático, porque aparecendo um termo aqui proporcional a delta, nessa expressão daqui dessa equação diferencial também vai aparecer um termo proporcional a delta, o que não vai fazer com que essa equação seja obedecida. Então, por conta desse comportamento, dessa solução, dado a nossa primeira equação de diferencial, que é a equação de Schrödinger, que envolve o laplaciano, essa solução daqui ela é eliminada. Então, esse não pode ser o comportamento assintótico quando vai para zero, senão a nossa função de onda não tem o comportamento requerido. Moral da história, a gente sabe então que a nossa função UNL, independente da forma que ela tenha, a gente sabe que no limite de R indo para zero, ela se comporta como o quê? Ela se comporta como uma constante, certo? Que enfim, seria dada no caso pela constante de normalização, mas ela para a gente não faz muita diferença nesse momento, que multiplica R elevado a L mais 1. Então esse é o comportamento assintótico, certo? Independente de como a nossa função se comporta, indo para zero, ela vai para zero de forma polinomial, ok? E isso, cara, daqui inclusive vai nos dar uma informação que é muito útil nas próximas, enfim, que vai ser útil para poder fazer novos filtros mais para frente, que é o seguinte: se quando o R vai para zero ela se comporta desse jeito, a gente obtém então também, né, como uma obviedade, é que o nosso UNL, a nossa solução U geral, certo? Não só no regime assintótico, no R igual a zero, ela vale zero, certo? Ou seja, o nosso U de zero é igual a zero. Por quê? Porque quando ela está indo para zero, ela se comporta desse jeito. Então, enfim, essa função daqui, ela é contínua, ela é totalmente definida, é uma potência de R, é totalmente definida para R igual a zero. Então, esse cara daqui, né, ou seja, essa análise do regime assintótico não só nos fala exatamente a dependência, né, enfim, como também, né, de forma óbvia, nos fala qual que é o valor da função exatamente na origem do nosso sistema de coordenada, ok? Essa informação vai ser útil mais para frente, como vai ficar claro com os desenrolares aqui.